Podemos? A palavra é sua. Obrigado. Bom, primeiro de tudo, boa noite a todos. Quero iniciar agradecendo à Faculdade de Limoeiro, a FACAL, em nome da professora Maria do Rosário, pelo convite. É sempre um prazer, dialogar com outras pessoas, especialmente por dois motivos. Primeiro, que é um dia muito importante para todos nós, contadores já formados ou em formação, é o nosso dia. E também porque é um tema que eu sou muito suspeito para falar, porque eu gosto muito, porque é a minha atuação profissional, a minha experiência profissional é basicamente dentro dessa área de perícia contábil, então é duplamente gratificante para mim tratar desse tema, tratar do tema em si, e sendo nessa data tão especial que é o dia 22 de setembro, E aí, só antes da gente iniciar a conversa, o debate, não sei se vocês sabem, mas fica o registro do porquê que é dia 22 de setembro, dia do contador, se deve ao fato de ser a data da criação do primeiro curso de Ciências Contábeis no Brasil. Foi lá na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Então, aproveitaram a data de fundação e criação desse primeiro curso superior de contabilidade e designaram, acho que em 1945, o ano eu vou ficar devendo com certeza, mas aí designaram como o dia do contador que a gente comemora até hoje. Para hoje, a nossa conversa, embora seja uma palestra formalmente, mas estejam à vontade aí para fazerem perguntas, a professora Maria vai me ajudar aí na mediação, porque, para mim, como eu só uso uma tela aqui, eu só estou vendo os meus slides nesse momento, eu não estou vendo vocês, tá? Mas aí a professora Maria vai dar todo o suporte nesse sentido. Podem interromper, perguntar, falarem o que quiserem, no momento que quiserem, tá tudo ótimo, tudo em casa, tá certo? E aí essa palestra, esse bate-papo, eu coloquei aqui como nome sobre desafios e oportunidades para a perícia contábil no cenário de pandemia e pós-pandemia. Então, o que é que eu pretendo trazer para a gente conversar hoje? Primeiro de tudo, o perfil da maioria aqui. São alunos de meio, de fim ou de começo de curso? Alguém poderia me dar esse feedback, por favor? Na verdade, está diversificado, Tem alunos do início, do meio e tem alguns concluintes já esse ano. Maravilha. Bom, por exemplo, já são turmas concluintes. Tá bem. Aliás, as turmas que eu selecionei é a que eu estou hoje, Para quem já viu perícia contábil, já estudou perícia contábil, pode ficar um pouco repetitivo esse início de palestra, esse início de conversa, mas aí vai ajudar a nivelar todo mundo para depois o bate-papo ficar mais interessante, tá? Porque aqui no começo a gente vai trazer brevemente alguns conceitos e algumas informações sobre perícia contábil, que para quem já cursou a disciplina pode ficar um pouco repetitivo, mas eu não pretendo me estender tanto nessa parte. Tá? E aí depois a gente parte realmente para debater o cenário do profissional perito, tanto nessa questão de pandemia que a gente ainda vive, infelizmente, quanto do pós-pandemia, o que é que se pode esperar. Tá? Antes de iniciar, deixa eu só me apresentar aqui brevemente, O meu nome, acho que vocês viram aí no slide anterior, é quase uma ata de reunião, Mas pode me chamar de João, de Gabriel, de Psyu, de professor, o que for, estou olhando, tá? Só peço, por favor, que ninguém me chame de torcedor do esporte, isso aí eu não tolero. Tirando isso, qualquer coisa que me chamarem, eu estou olhando, tá? Bom, sobre a minha trajetória na contabilidade, eu me graduei, eu concluí minha graduação em 2012, meu mestrado em 2014, e atualmente eu estou aí caminhando no doutorado, tudo em Ciências Contábeis e todos os cursos pela UFPE. E trabalho, tenho experiência como professor em diversos cursos, saiu cursos aqui, mas são diversos cursos de graduação e pós-graduação na área de negócios. Na graduação, eu já lecionei tanto em contabilidade quanto nos cursos de administração, turismo e hotelaria também. E na pós-graduação em diversas a perder de vista.
né? Inclusive, eu cheguei, acho que em 2018, a ter um encontro, uma palestra preparativa para o ENAD, lá na FACAL, presencialmente, mas como eram para formandos daquela época, acredito que não tem ninguém aí remanescente dessa época que eu tive lá, mas é oficialmente minha segunda interação com o pessoal da FACAL. Além disso, eu sou pesquisador, né? Tenho na área de contabilidade, tenho mais de uma centena de trabalhos aí publicados entre os principais congressos e periódicos nacionais, alguns poucos aí internacionais também, mas principalmente periódicos e congressos nacionais. E aquela pergunta que a aluna adora fazer, né? Professor, mas você trabalha também ou só dá aula? Né? Não, eu trabalho além de dar aula, tá? A minha experiência é como perito contábil, com experiência tanto nas esferas federal, civil e quanto trabalhista. E aí, desde quando que eu venho trabalhando com perícia contábil, né? Na verdade, foi o meu terceiro estágio na graduação, acredito eu, em meados de 2011, comecinho de 2011, por aí. Eu comecei a estagiar em perícia contábil e desde então não parei, né? Tive um hiatozinho aí no ano de 2013, por questões pessoais e também porque eu estava cursando créditos do mestrado, mas de 2011 para cá, eu já mexo com perícia contábil basicamente sem parar, então já tem aí quase uma década, ano que vem fará uma década da minha experiência com perícia contábil. Não quer dizer que eu sou tão velho assim, tá? Para esclarecer, não sou nenhum brotinho, mas também não sou tão velho assim, mas minha experiência com perícia contábil vem desde antes da minha conclusão. Né? Primeiro como estagiário, e depois, quando eu me formei, eu comecei a ingressar na carreira solo aí, como perito contábil, e ano que vem já irão fazer 10 anos de experiência minha nessa área, qual eu sou apaixonado tanto quanto em dar aula, em lecionar. Né? São minhas duas grandes paixões profissionais, são tanto a perícia contábil quanto o ensino. Né? Mas, partindo para o que a gente se propôs, primeiramente, a conversar, né? E aí, principalmente para quem ainda não viu essa disciplina, que é uma disciplina geralmente de penúltimo ou de último período da graduação, o que é perícia contábil, né? Então, eu trouxe uma definição do saudoso professor Lopes de Sá, em que ele define muito bem, na minha opinião, perícia contábil como sendo a verificação de fatos ligados ao patrimônio individualizado, visando oferecer opinião mediante questão proposta. Para tal, realizam-se exames, vistorias, indagações, investigações, avaliações, arbitramentos, em suma, todo e qualquer procedimento necessário à opinião. E aí é importante da gente observar o seguinte, tem uma palavrinha aqui que aparece 2 vezes no conceito, na definição do Lopes de Sá, que é a questão de opinião. Tá? Então, sempre que a gente falar em perícia contábil, a gente tem que lembrar que o perito, a perícia, ela existe porque estão precisando de uma opinião. E opinião é diferente de palpite, de achismo, tá? A opinião é de alguém que é especialista em determinado assunto, tá? Então, sempre que se necessita de perícia contábil, é porque está se precisando da opinião do especialista em determinado assunto. Acredito que alguns, pelo menos alguns aqui que estão assistindo, já passaram por exemplo, para quem tem plano de saúde, precisou autorizar alguma cirurgia, né, você passa por uma perícia médica, ou ainda você teve algum acidente, né, alguma doença, e vai entrar em benefício pelo INSS, você também passa por uma perícia médica. Né? Às vezes, para colocar algum aparelho ortodôntico, você passa por uma perícia odontológica. Então, veja que esse termo perícia, ele não é necessariamente uma exclusividade da profissão contábil.
Por que é que quando a gente vai autorizar uma cirurgia pelo plano, a gente passa por uma perícia médica? Para que o especialista no assunto dê a opinião dele se realmente é necessário ou não fazer aquela cirurgia, ou para colocar um aparelho, né? Se o dentista lá, o especialista no assunto, vai dar a opinião dele sobre determinado assunto, para expressar se você realmente precisa ou não colocar os aparelhos. A mesma coisa para o INSS, para o que quer que seja. É tanto que perito, no próprio dicionário, se a gente olhar, é sinônimo para expert ou esperto com X, tá? Porque vem justamente dessa ideia de que a perícia ela é feita por especialistas. Mas, professor, como assim? Especialista em quê, né? Aí a gente retoma lá aquelas aulas de primeiro período, quando a gente está aprendendo o que é contabilidade, qual o objeto da contabilidade, etc, etc, etc. Em que a gente, contador, é especialista, né? Então, lá no comecinho do curso, acredito que todo mundo aprendeu que o objeto da contabilidade é o patrimônio, né? Então, em assuntos cuja opinião necessária envolva patrimônio, quem vai dar essa opinião é um profissional da contabilidade, que está ali exercendo a função de perito contábil ou perito contador. Pelo nome oficial que traz as normas de perícia seria perito contábil, né? Mas existe uma discussãozinha sobre o que seria mais adequado. Mas, enfim, é o contador na função de perito contábil, é aquele que vai dar a opinião dele sobre determinado assunto, desde que esse assunto seja sobre patrimônio individual ou de empresa, né, de pessoa física ou jurídica, tá? Então, é basicamente isso que é a perícia contábil. E aí a gente tem diversos procedimentos, inclusive um deles é o arbitramento, né, que é permitido. E quando a gente retoma arbitramento, para quem gosta de esportes, no geral, a gente sabe que tem sempre a figura ali de um árbitro, né, que toma as decisões. Arbitramento é no sentido de não chutar qualquer coisa ou impor qualquer coisa, mas às vezes, por exemplo, faltam documentos necessários, a gente não tem toda a informação que a gente precisaria. Então, a gente, com base em critérios técnicos e científicos, a gente pode arbitrar algumas coisas para chegar na nossa opinião, tá? Vamos em frente. E o que é que eu preciso, então, professor, para ser um perito? Né? Quais são as exigências para ser um perito contábil? A gente tem, basicamente, 4, só que as 3 últimas aí com um asteriscozinho. Primeiro de tudo, o que eu preciso é ser graduado em ciências contábeis. A gente sabe que, acho que desde 2012, 2013, não se formam mais técnicos em contabilidade. Quer dizer, o curso ainda existe, né? Muito poucos, mas existe, mas não se tira mais carteirinha do CRC os técnicos em contabilidade. Mas quando isso era permitido, e ainda quem já tinha pode continuar trabalhando como técnico, até quando quiser, o que não se faz é formar novos técnicos, né? A perícia, juntamente com a auditoria e com o magistério, ou seja, da aula, né, eram as 3 prerrogativas exclusivas de quem fazia o curso superior de contabilidade. Então, por isso que eu coloquei ali, tem que ser o graduado. Eu tenho um curso técnico lá das antigas, mas eu tirei minha carteirinha. Eu posso fazer perícia? Não. Tem que ser o graduado, aquele que passou 4 anos e meio, dependendo da grade, para se formar em contabilidade. Então, é a atribuição exclusiva do graduado em ciências contábeis, a perícia contábil, assim como é a auditoria e o magistério. A auditoria aqui, só fazendo uma observação, que eu me refiro é a auditoria externa, a auditoria independente, tá? Então, esse é o primeiro passo. Depois, o que é que vem? Me graduei, aí eu vou fazer o exame de suficiência, né? Porque para exercer a função de perito contábil, eu preciso estar com o meu CRC.
Então, eu me graduei, eu vou fazer o exame de suficiência, eu sou aprovado nesse exame de suficiência, eu tiro o meu CRC e estou apto, em tese, a exercer a função de perito contábil. Só que o que é que acontece? Desde 2017, o Conselho Federal ele vem fazendo um exame à parte, chamado EQT Perícia Contábil, EQT Perito, que ele é feito, ele foi aprovado com prerrogativa na NBC TP02, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Pericial 02, onde quem é aprovado nesse exame à parte, né, então, veja, existe o exame de suficiência, passei nele, tirei meu registro, só depois de eu tirar meu registro é que eu posso fazer esse outro exame chamado EQT Perícia, para atuar como perito contábil, e aí eu passo a ter meu nome constante no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, que é o CNPC, que é fruto da resolução do CFC 1502 de 2016, onde todos os que constam nesse cadastro, eles são aptos a exercer a função de perito contábil. E aí existe uma divergência, uma discussão do ponto de vista contábil e do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista contábil, é obrigado a fazer essa prova da QT Perito? Porque, inclusive, este ano, em 2020, as duas grandes normas de perícia, NBC TP01 e NBC PP01, as duas passaram por reformas, por revisões, né? Então elas estão na versão de 2020, em que é dito expressamente, principalmente na NBC PP01, que é a norma profissional, que é perito contábil aquele que estiver constante no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, dentre outras exigências. Então, do ponto de vista do nosso conselho, do ponto de vista das normas contábeis, você está exercendo a função de perito contábil corretamente se você consta nesse cadastro. E para constar nesse cadastro, você precisa ser aprovado num exame específico. Existe uma questão aí com o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, porque no Código de Processo Civil diz que cada vara ela tem seu cadastro de peritos para qualquer área, não só perito contábil, e que o juiz, sempre que precisar, ele vai consultar esse cadastro para nomear o perito para fazer o trabalho, certo? E aí o que é que acontece? A relação de qualquer conselho com o CNJ é uma relação consultiva. O que é que isso quer dizer? O conselho informa coisas para o CNJ e o CNJ torna isso obrigatório ou não. Até hoje, até o dia de hoje, 22 de setembro de 2020, o CNJ não tornou obrigatório para a perícia contábil a inclusão do seu nome no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, o CNPC. Isso fica a critério de cada vara estabelecer isso como prerrogativa ou não. Então, podem existir varas que basta que você seja graduado e tenha o seu CRC e você pode atuar como perito contábil. Vai existir varas que têm regras que exigem que você tenha o seu nome no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Ainda é minoria, mas vem aumentando, pelo que eu venho conversando com colegas que trabalham com perícia aí no país todo. Ainda são minorias as varas que cobram esse Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, mas é uma crescente, então acredito eu que isso seja um caminho sem volta. Tá? Mas não é de se estranhar que existam varas da Justiça que aceitem um profissional que trabalha como perito contábil simplesmente por ele ser graduado naquele assunto e ter o seu CRC. Tá? Então, existe essa diferença aí. Embora, do ponto de vista contábil, a NBC PP01, na versão 2020, é bastante clara que o perito precisa ter esse Cadastro Nacional de Peritos, precisa estar no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis para ser, de fato, um perito contábil.
Beleza, então vamos lá. Supondo que eu passei terminei minha graduação, fiz o meu exame de suficiência, fiz minha prova da FT Perito, passei, está tudo bonitinho, meu nome lá no CNPC. Tudo ok para eu ser perito, para trabalhar como perito até ficar velhinho? Não. Tudo bem para você passar a constar nesse Cadastro Nacional de Peritos Contábeis e existe uma validade de 1 ano para o seu nome ficar ali naquele cadastro. Poxa, mas como assim? Então, depois de 1 ano, eu preciso voltar e fazer a prova novamente? Não, não é assim. A partir de quando o seu nome consta no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, o que você precisa passar é a cumprir o Programa de Educação Profissional Continuada, apelidado de PEPC, que está lá na NBC PG 12. Existe uma série de atividades que são elencadas lá nessa norma, NBC PG 12, e você precisa atingir no mínimo 40 pontos por ano, né? E aí vai ter lá, fazer algum curso de pós-graduação, fazer cursos de extensão, dar aula, produzir artigos científicos. Cada coisa vai ter sua pontuação lá na tabela do PEPC. E você precisa fazer no mínimo 40 pontos para ter seu nome renovado nesse cadastro por mais 1 ano. E aí, no outro ano, você vai precisar fazer no mínimo 40 pontos e assim segue, tá? Se em algum ano eu não fizer 40 pontos, eu tenho meu nome dado baixa do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, e aí, para voltar a esse cadastro, aí eu preciso fazer uma prova novamente, preciso me submeter ao EQT Perito novamente. Esse ano em específico, 2020, por conta de tudo que a gente vem vivendo, né, esse cenário de pandemia, o Conselho Federal ele diminuiu essa exigência para 20 pontos. Então, esse ano em específico, a exigência aqui, para que a gente se mantenha no Cadastro Nacional de Peritos, a gente faça no mínimo 20 pontos, e não 40. Mas esse ano é uma exceção. A regra é faça 40 pontos, tá? Então, essas são as exigências para a gente trabalhar como perito contábil. Não são poucas, né? São muitas. Não é fácil conseguir chegar lá e também não é fácil atingir, se manter dentro desse quadro, porque existe essa exigência de você estar todo ano comprovando que você está se atualizando, mas é bastante compreensível, dado o forte caráter social que a perícia tem, né? Imagina, você está ali produzindo uma prova, geralmente no ambiente judicial, onde se você fizer alguma coisa errada, você vai estar prejudicando uma das partes envolvidas, você vai poder também estar beneficiando alguém que esteja errado, né? Então, existe uma cautela, existe um cuidado muito grande dentro desse trabalho pericial, e é por isso que se faz tanta exigência para quem quer entrar nesse ramo de atuação, certo? Beleza, sou perito, cumpri tudo que estava ali dito. Como é que eu posso atuar? Bom, existem 4 grandes oportunidades de atuação para o perito, né? E essas 4 aqui que eu coloquei, elas estão inclusive na nossa norma de perito, né? A primeira delas é bastante comum, que é o chamado perito do juízo, onde acontece, eu chutaria aqui, eu não estou dizendo nenhum dado preciso, mas eu chutaria que é onde está 80%, 90% do serviço de perícia, né? É o perito do juízo, mais o assistente técnico, que a gente vai falar também, que é justamente quando o contador ele é nomeado pelo Poder Judicial para o exercício da perícia contábil. Então, isso pode acontecer em 2 fases do processo. Fase de instrução e fase de liquidação. Na fase de instrução, seria aquela fase antes da sentença, tá? Então, é quando o juiz, o magistrado, ele está ainda procurando provas, ele está colhendo provas, e uma das provas possíveis no nosso ordenamento jurídico é a prova pericial. Então, ele vai nomear um perito para que esse perito dê a opinião dele como especialista e essa opinião possa servir como prova para embasar a sentença, a decisão dele,
né? Isso é uma oportunidade de perícia na fase de instrução. Pode acontecer ainda na fase de liquidação essa perícia. Quando já passou essa fase de instrução, a sentença já foi prolatada, falta cumprir o que está na sentença. Algumas vezes a sentença vem como que se chama ilíquida, né? Ilíquida, que é o seguinte: o juiz vai deferir lá na sentença o que é que a pessoa tem direito, mas ele não vai estabelecer o valor dessas coisas que a pessoa tem direito. Então, pode ser nomeado um perito do juízo na fase de liquidação para estabelecer esse valor do direito que foi ganho em sentença. Tá? Algumas vezes a sentença já vem líquida, e aí, nesses casos, não se faz necessário um perito nessa fase. Né? Mas quando ela vem ilíquida, pode acontecer também. E aí já não é mais uma produção de prova, mas continua sendo a opinião do especialista para chegar num valor que alguém tem direito a receber e alguém tem a obrigação de pagar ali naquela briga, com base na sentença. Tá? Então, essa é uma oportunidade. Existe ainda uma segunda, que pelo menos aqui na região Nordeste ainda é muito pouco explorada, que é chamado perito arbitral. A gente vai falar exatamente sobre isso em detalhes daqui a pouco. Mas o perito arbitral, como o próprio nome sugere, ele trabalha no ambiente da arbitragem. Tá? Então, ele é o contador nomeado em arbitragem para exercício da perícia contábil. A gente pode dizer que as mesmas atribuições que o perito do juízo pode ter, o perito arbitral pode ter também, só que o perito do juízo vai trabalhar no ambiente judiciário, o perito arbitral vai trabalhar no ambiente arbitral. Tem um terceiro ainda, que esse é de longe o que menos ocorre, vamos assim dizer, que é o chamado perito oficial. O perito oficial, esse cargo fica mais para quem é concursado. Tá? É aquele contador investido da função por lei, pertencente a algum órgão especial do Estado. Geralmente, quais são órgãos que têm peritos oficiais? Né? Polícia Civil, Polícia Federal, são os mais comuns. Então, se você é um perito da Polícia Civil, um perito da Polícia Federal, você está enquadrado ali na parte da perícia oficial, do perito oficial. Geralmente, esses peritos oficiais, eles lidam mais com questões criminais, né, em si. Os demais peritos, como é o meu caso, a gente lida mais com questões relativas a Código Civil, Código de Processo Civil. Tá? Não quer dizer que não entre muito na outra esfera, na outra até entra, mas assim, o grosso, né, o foco do perito oficial é mais atuar em casos criminais, enquanto os demais peritos estão mais ligados a situações do Código Civil. E a quarta e última possibilidade de atuação, assim como a primeira, é onde tem muita demanda também, principalmente para quem está iniciando. Né? Foi por aí que eu iniciei também, e é o caminho mais fácil para a gente iniciar, que é o chamado assistente técnico, que até pouquíssimo tempo atrás, até início de 2020, era chamado de perito assistente, que, na minha opinião particular, é o nome mais adequado, seria perito assistente e não assistente técnico, mas, enfim, para respeitar o Código de Processo Civil, Código Civil, que lá ele é chamado de assistente técnico, as nossas normas corrigiram esse nome, né, que é o contador ou o órgão técnico científico, que vai ser contratado pela parte em perícias contábeis. Isso acontece tanto para a justiça quanto para a arbitragem. Tá? O que seria essa figura do assistente técnico? E aí por que eu digo também que é uma grande oportunidade? Porque, geralmente, para cada perito do juízo atuando, existirão, no mínimo, 2 assistentes técnicos. Para cada perito arbitral atuando, existirão, no mínimo, 2 assistentes técnicos também. Porque qual é a dinâmica? Eu vou falar aqui, principalmente da justiça, que é a minha experiência maior e também é onde tem mais demanda. Mas, vamos lá, o juiz, o magistrado, ele nomeou um perito para fazer uma perícia de alguma coisa lá.
ambas as partes, autores e réus, né, pode ser só um autor e só um réu, pode ter mais de um autor, pode ter mais de um réu, ambas as partes podem, não são obrigadas, mas podem, constituir um assistente técnico, ou seja, ter o seu assistente para fazer o trabalho também, tanto acompanhar o trabalho do perito do juiz ou perito arbitral, quanto elaborar o seu próprio documento contendo sua opinião, né? E aí você pode ou entregar ou não junto o seu documento também, né? Se você julgar que tem um assistente técnico ali que julgou que o perito do juízo fez o trabalho corretamente, então você não precisa entregar o parecer do seu assistente técnico, mas ele serve para pelo menos acompanhar o trabalho desse perito do juiz ou perito arbitral, e aí você não depende de uma nomeação lá do magistrado ou de uma nomeação do árbitro. O assistente técnico ele é geralmente contratado por ser de confiança da parte, né? Então, ou é de confiança dos advogados que estão trabalhando para aquela parte, ou é de confiança pessoal de uma das partes envolvidas. Então, é onde existe bastante possibilidade de se trabalhar com perícia, principalmente no início, né? Porque no início não é tão fácil você conseguir trabalho como perito do juiz, nem perito arbitral. O perito arbitral não é tão fácil em qualquer fase, com a realidade nordeste ainda, tá? Isso tem mais demanda, principalmente no estado de São Paulo. Não quer dizer que você não consiga, mas não é tão comum, tá certo? Falando sobre a perícia na arbitragem, especificamente, a lei da arbitragem, ela é a lei 9.037 de 96, foi lá no mandato do então presidente Fernando Henrique, que ela veio justamente para tentar tirar tanta demanda que existe na justiça e trazer por um ambiente chamado de Câmara Arbitral. É uma espécie, entre aspas, tá, de justiça fora da justiça. O que é que pode ser julgado na Câmara da Arbitragem? Qualquer coisa, um crime pode ser julgado lá, alguma coisa assim? Não. Você pode ter julgado na Câmara Arbitral apenas direito patrimonial exigível, tá? Então, é bem específico. Câmaras arbitrais só julgam direitos patrimoniais exigíveis. Então, quem vai julgar ali, quem está ali, é a figura do árbitro e não do juiz, tá? E também só vai parar lá se existir um contrato social, por exemplo, mas se for pré-acordado entre as partes litigantes, que qualquer eventual problema vai ser resolvido na Câmara Arbitral e não na Justiça. Isso se tiver definido ou antes do problema acontecer ou após o problema acontecer. E como é que o perito pode atuar nesse contexto de arbitragem? A lei 9.037, ela vai dizer o seguinte: qualquer pessoa que goze da confiança dos litigantes, né, que esteja em pleno gozo das faculdades mentais, pode ser o juiz, pode ser o árbitro, perdão, que faz às vezes do juiz. Então, como isso envolve muitas vezes direito empresarial, ou são empresas ali litigando, e o assunto puxa muitas vezes para o lado contábil, muito mais do que do direito, é comum você encontrar o contador, o perito contábil, atuando como árbitro. Ou seja, entre aspas, ele é o juiz ali que está julgando o caso. Na arbitragem ainda, existe o perito de fato, né? Seria tanto o perito arbitral, ou seja, o árbitro em si, ele está contratando alguém para fazer uma perícia, porque ele considerou que precisa da produção dessa prova, quanto às partes litigantes na arbitragem, elas podem, cada uma, contratar seus assistentes técnicos para acompanhar o trabalho do perito arbitral e para produzir seu próprio documento também. Então, é uma grande oportunidade, porque você tem 4 possibilidades de atuação, né? Você pode ser o árbitro na questão, você pode ser o perito arbitral, e você pode ser assistente do autor, assistente do réu, que aí não usa tanto autor e réu como designação na arbitragem, mas você pode ser assistente técnico de cada um dos litigantes, tá? Então, são essas as possibilidades na perícia arbitral, na arbitragem,
na arbitragem em si. E vai atuar com o quê, né, na arbitragem? Basicamente, são disputas societárias, e quando envolve um contador na história, é porque envolve provavelmente alguma avaliação de negócios. Então, valor da empresa, por exemplo, alguma coisa assim. Então, vai precisar de um contador ali, na figura de perito arbitral, de assistente técnico, para calcular esse valor do negócio, por exemplo. Ou ainda, foi excluído um sócio da empresa, né? Você pode atuar na questão dos lucros cessantes em cima da quebra de algum contrato, aí, da expulsão de um sócio, ou qualquer outra coisa. O contador ele pode atuar também para fazer o levantamento desse valor, dos chamados lucros cessantes. E aí são exemplos também que cabem na justiça propriamente dita, tá? Isso também acontece na justiça, mas é muito comum no ambiente arbitral. Na justiça, em alguns processos de vara civil, principalmente, essa demanda aqui por esse tipo de trabalho também existe, tá certo? No ambiente judicial, né? No ambiente judicial, como é que a gente pode trabalhar? Bom, primeiro, você vai poder atuar como perito do juiz ou como assistente técnico, daquela forma que eu já indiquei, né? Ou você vai ser nomeado pelo magistrado para fazer o trabalho, ou você vai ser contratado por alguma das partes para ser assistente. E aí você pode atuar em diversas fases do processo. Duas delas eu já comentei, uma ainda não. A primeira delas seria a fase pré-judicial, né? Não confundir aí, ficou meio cacófona, né? Antes de entrar na justiça, que eu, particularmente, eu pego muita demanda assim, que é uma espécie de você ser um consultor da parte ou do advogado para saber se vale a pena entrar na justiça ou não, do ponto de vista financeiro mesmo, né? Teve uma época que estava saindo muita causa de FGTS, e aí os advogados eles me contratavam, e diversos outros colegas, para fazer o levantamento ele dizia, a gente vai pleitear na justiça esses direitos aqui. Quanto ficaria mais ou menos o valor a receber se a gente conseguir ganhar essa causa? Então, a gente fazia o levantamento para eles, lógico, é um trabalho remunerado, né, uma espécie de consultoria, e aí, às vezes, o valor era muito baixo. Quando eu digo muito baixo, baixo mesmo, às vezes dava 10, 12 reais, porque era uma pessoa que o patrão não depositava FGTS corretamente. Então, basicamente, não tinha nada ali para render. Então, ele nem entrava, né? Então, uma fase em que muitos advogados estão buscando o serviço de perito para não perder tempo, né? Entrando com uma ação que, mesmo que ele ganhe, o retorno financeiro não vale a pena, né? Então, seria essa atuação que o perito pode fazer na fase antes da justiça, na fase pré-judicial. Né? Na fase de instrução, eu já cheguei a comentar, é aquela em que o perito ele vai produzir uma prova, né? A perícia ela é permitida como produção de prova, e essa fase ela é antes da sentença, então, muito provavelmente, o juiz ele vai utilizar da perícia, dentre outras provas, para formar a sua sentença, para formar a sua opinião, e também você pode atuar na fase de liquidação de sentença, né? Geralmente, quando a sentença é ilíquida, né? E aí você precisa chegar a valores depois do caso já ter sido julgado. Nessa fase, antes da justiça, não existe a figura do perito do juízo, né? Não faria sentido. Então, ali você está mais como um assistente técnico. Na fase de instrução e de liquidação, para cada perícia solicitada, em cada fase dessa de instrução e de liquidação, podem haver, no mínimo, três peritos atuando, né? O do juízo, o da parte autora, o da parte ré. Se for uma causa com mais de um autor, pode ter mais de um perito, mais de um assistente, mais de um réu, pode ter mais de um assistente também. Então, no mínimo, 3 ali vão ter trabalhando em cima dessa questão.
tá? E aí as demandas, elas existem nas diversas esferas judiciais, né? Tanto na Justiça Federal, quanto na Justiça Civil, que é a estadual, quanto na Justiça do Trabalho. A gente tem ainda na nossa divisão da Justiça a Justiça Militar, né? Mas a Justiça Militar é um ambiente muito fechado, né? A gente, enquanto perito, a gente não tem demanda de trabalho para a Justiça Militar, né? A gente tem bastante trabalho em 3 das 4 grandes esferas, né? Federal, estadual, que seria a civil, e Justiça do Trabalho, tá? Então, tem muita demanda, porque se você imagina, né, o Brasil é um dos países do mundo que tem mais processos judiciais acontecendo. Muitos processos judiciais envolvem perícia contábil. Trabalhista, quase todos, principalmente na fase de liquidação. Federal, tem uma quantidade razoável de trabalhos que existem em perícia contábil. Justiça Civil, quase todos que envolvem demandas empresariais têm perícia contábil no meio. E aí você imagina, né, esse volume enorme de processos que existem no país, e para cada processo que precisar de uma perícia contábil, provavelmente terão no mínimo três profissionais da perícia trabalhando em cima desse processo. Então, é uma oportunidade muito grande de trabalho, embora não seja tão fácil assim de entrar de cara, mas também não é nada impossível, né? Eu costumo dizer que todo começo ele é difícil, né? Ele tem sua dificuldade. E em perícia não é diferente. Alguém tem alguma dúvida ou abriram o microfone sem querer? Eu acho que abriram o microfone sem querer. Beleza. Bom, então vamos continuando aqui. E principalmente nesse cenário que a gente está vivendo de pandemia, pós-pandemia, né? Quais são os campos de atuação de perícia que, principalmente no ambiente judicial, aí eu estou trazendo para a minha realidade, que tem chegado para a gente fazer trabalhos? Principalmente causas trabalhistas, né? A gente viveu uma leva de demissões aí, infelizmente, nesse período, por conta da pandemia ou não, mas tem chegado muita causa referente às demissões por falta de pagamento de aviso prévio, ou então ele foi demitido e aí percebeu que não era depositado o FGTS dele, dentre diversos outros casos, né? Alguns casos também que têm chegado bastante, de recuperação judicial, né? Muitas empresas entraram com pedido de recuperação judicial porque quebraram, né? Infelizmente quebraram, não aguentaram esse período de crise, e aí isso demanda perícia contábil, porque vai produzir prova para saber se realmente a empresa está nessa fase de que realmente a recuperação judicial é a única saída possível, tá? Além de fraudes, sonegações, em geral, são causas que vêm aparecendo bastante, né? Eu coloquei essas 3, acho que não tem. Mas, assim, tem aparecido diversas demandas periciais, algumas são frequentes, né? Causas trabalhistas, por exemplo, são frequentes. Acontecem em grande quantidade, em grande volume, sempre, mas especialmente por conta desse cenário que a gente está vivendo, tem aumentado drasticamente a quantidade de processos trabalhistas que a gente precisa atuar como perito, né? Muitas vezes, por essa questão, o funcionário foi demitido e aí existia uma série de irregularidades trabalhistas que ele só foi perceber, ou às vezes até sabia, né? Mas não ia falar enquanto estava empregado. Mas existia uma série de irregularidades trabalhistas ali. Então, isso tem gerado uma demanda muito grande para os peritos que pegam essa parte trabalhista. Empresas que quebraram, e aí isso gera diversas causas também, né? Porque aí você vai para a justiça para pedir falência, pedir recuperação judicial, tudo isso envolve o trabalho da perícia também, do perito. Né? Além de questões de fraudes mesmo, de empresas querendo se aproveitar da situação para fraudar situações, sonegar tributos,
enfim, isso são assim as três principais fontes assim que eu tenho visto pessoalmente aumentar de causas judiciais onde o perito ele tem atuação, tá? Então, basicamente, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Não sei se deu tempo, se passou, se acho que ainda tinha mais um pouquinho, né? Mas eu deixo aqui meu muito obrigado novamente à FACAL, especialmente à figura da professora Maria do Rosário. Deixo meus contatos aí para quem quiser trocar alguma ideia comigo. Tenho meu e-mail. Meu e-mail demora um pouquinho a responder. Na verdade, eu demoro bastante a responder se for por e-mail, mas pode mandar também. Mas tem lá o meu Instagram, tá? Se alguém tiver interesse, é o @contador.perito. Lá eu respondo muito rápido para quem tiver qualquer dúvida, posto um monte de coisa sobre perícia contábil. Quem quiser seguir lá, trocar alguma ideia, é muito bem-vindo sempre. E também meu canal do YouTube, que é o Professor João Gabriel, Perícia Contábil Clube, onde a gente tem um monte de vídeo, tanto sobre perícia contábil, quanto vídeos de resoluções de questões para o exame de suficiência do CFC, a gente tem lá um monte também. Resoluções de questões para a prova da QT Perito, a gente tem um bocado lá também. Enfim, tem muito conteúdo lá no canal do YouTube, quem quiser seguir também, é muito bem-vindo sempre. Muito obrigado novamente. Quem desejar os slides já estão com a professora Maria, pode pedir diretamente a mim também, que eu envio. E basicamente o que eu tinha para conversar aqui nessa parte mais monólogo, né, era isso. E estou aberto aí aos debates, às perguntas, ao que quer que seja. E meu muito obrigado de novo. Obrigado, Gabriel. Obrigada, aliás, pela tua palestra, pela apresentação, né, para alguns alunos que ainda não vivenciaram a parte da disciplina de perícia contábil dentro do curso, mas que alguns aqui já foram meus alunos, inclusive, nessa disciplina, outros provavelmente estão pagando essa disciplina agora nesse semestre, enfim. E a quantidade de informações, na verdade, que tem sobre a parte de perícia, ela é gigantesca, né? Principalmente quando a gente visualiza sobre determinada área. Por exemplo, a área trabalhista. Às vezes a gente liga apenas a uma situação de demissão de um funcionário, preciso ver essa situação de forma judicial, que na maioria das vezes acaba sendo judicial, os acordos, para acontecer algum acordo entre empregador e trabalhador, não é tão simples assim, né? E uma situação que, ao meu ver, também tem sido levado muito em consideração é o que as empresas estão passando no momento, né, Gabriel? Durante esse período de pandemia. Por exemplo, você citou sobre a arbitragem, o processo arbitral, só que o processo arbitral ele acontece muito entre as empresas, né, as situações empresariais. A perícia trabalhista, especificamente, de fato, acredito eu que está sendo entre aspas, o boom do momento, né, porque diversas empresas estão sim realizando demissões em massa, aqui em Pernambuco, especificamente em Recife, algumas empresas, principalmente do setor de educação, têm feito isso. E a questão, por exemplo, da perícia trabalhista, ela vai além de uma demissão do funcionário. Então, por exemplo, se tu puder abordar um pouquinho mais sobre isso para os alunos, outras situações recorrentes, como, por exemplo, que eu sei que você faz também, que é a questão da avaliação de empresas, né? Então, deixar isso um pouco mais claro para os alunos que estão aqui. Porque, vejam, se as empresas estão passando por esse momento em tese de dificuldade, estão com demandas, perdão, estão com demissões em massa, então a avaliação da empresa especificamente, ela também passa por certos ajustes. Então, nessa perspectiva, João Gabriel, qual a tua opinião sobre isso?
o que é que tem, o que é que vai, como que eu posso dizer, exigir mais do perito nesse sentido, tá? A minha pergunta é mais nesse sentido. Considerando essas situações e considerando o valor da empresa perante o mercado. Uhum. O que tem gerado muita demanda mesmo nas questões trabalhistas são justamente vamos dizer assim, esse período de demissões em massa é meio que a ponta do iceberg, né? Não é pela demissão em massa que está ocorrendo agora que necessariamente gera essa demanda pericial tão grande. É uma consequência, mas é porque geralmente quem demanda desse tipo de serviço é porque a empresa já não vinha trabalhando tão corretamente assim durante todo o vínculo empregatício, né? E aí a gente sabe que dificilmente um funcionário ele vai questionar isso, né, sem estar demitido, porque existe o receio de perda do emprego. Então, acontece, eu peguei 3 casos, né, recentemente, que foram justamente de pessoas que perderam parentes para a Covid, infelizmente, e aí a família em si, né, na hora de, vamos dar entrada na aposentadoria, então, vamos dar entrada no pedido do FGTS, enfim, coisas do tipo. E aí a família, além de estar passando por essa dificuldade, percebeu que a empresa, na verdade, nunca recolheu o FGTS, recolheu muito pouco, não recolheu o INSS, então é mais burocrático para você conseguir a aposentadoria, né, no caso do cônjuge. Então vem muito daí essa questão, né? Meio que terminou estourando agora, porque a gente vive uma crise econômica, além de sanitária, mas é por más práticas, más condutas que vem acontecendo frequentemente, infelizmente, e que, como gerou esse boom de demissões, gerou esse boom de situações judiciais também. Né? Mas o que é que eu vejo assim de mais recorrente, né, que o pessoal reclama? Não recolhimento do FGTS, né, que aí é caso de justiça trabalhista, né? Não recolhimento, ou recolhimento incorreto, né, do INSS também, e aí o INSS é tratado à parte, a Justiça Federal, né, não é dentro da Justiça Trabalhista. E aí entram outras questões mais variadas, né, que vai muito de caso a caso, não pagamento de hora extra, o não respeito ao intervalo intra e interjornadas, diferença salarial, acúmulo de função, tudo isso vai aparecendo, mas depende muito caso a caso. Mas, assim, o que eu mais vejo, que é sempre comum, é o não recolhimento ou recolhimento errado de FGTS e INSS, né? Que as empresas meio que... não, quando a gente decidir demitir, a gente quita tudo isso e está tudo certo, né? Mas aí acontece alguma situação como essa que a gente está vivendo, e aí vem o problema também. Um terceiro, assim, que vem, é bastante recorrente, é a falta do pagamento da rescisão, né? E aí mais em decorrência em si do que a gente está vivendo. Lógico que o trabalhador é um direito dele, e paciência, ele quer receber, ele está no direito de receber, eu não estou questionando isso de forma alguma, mas a empresa está sem caixa também, então demite você, deixa você a sua própria sorte e não te paga a rescisão, as verbas rescisórias, né? Principalmente de quem tem muitos anos de empresa já, essas verbas rescisórias elas ficam mais graúdas, muita gente sai com uma mão na frente e outra atrás, então se fosse eleger assim, um top 3, né, de situações trabalhistas que eu tenho visto em decorrência dessa pandemia, se bem que uma delas não é exatamente trabalhista, né? E INSS a gente trata sempre como verba trabalhista, exceto quando vai para a Justiça, né? A Justiça é tratado na Justiça Federal. Mas seria o INSS não recolhido ou recolhido errado, o FGTS não recolhido ou recolhido errado,
e o não pagamento da rescisão ou pagamento incorreto também. Mas aí, caso a caso, também vão surgindo diversas outras demandas trabalhistas, que aí, inclusive, pode acontecer de misturar com alguma demanda civil, porque, por exemplo, não tanto no setor educacional, como você citou como exemplo, mas em outros setores de realmente a empresa quebrou, faliu, né? Então, ela vai abrir um processo de falência na justiça, isso se ela seguir os métodos corretos, né? Ou simplesmente o dono vai sumir no mundo e ninguém mais acha, mas assim, se ela seguir o rito correto, ela vai justamente negociar com os credores, e os trabalhadores estão nesse meio, né, na justiça civil, essa questão da recuperação judicial, ou da falência de fato. Claro que tem preferência sempre de ser pago os funcionários, né, em detrimento a qualquer outro, em detrimento a qualquer outro credor, a preferência é do funcionário em receber. Mas aí termina havendo essa mescla de questões que, a grosso modo, são trabalhistas, mas nem sempre são trabalhadas na justiça do trabalho propriamente dito, né? Não sei se chegou a responder tudo que Ô, professor, boa noite. Boa Pois noite. não. Nesse noite. caso aí, que, no caso, os empregados, né, faleceram, as empresas vão ser penalizadas, ou foram penalizadas, ou os beneficiários, né, que iam ser beneficiários, eles vão perder o direito, de alguma maneira, ou... Bom, falando da minha experiência, né, não tenho formação em direito, mas assim, a gente termina entendendo um pouco. Para o lado da empresa não muda nada. Ela vai ter que pagar. O que muda é que quem vai receber são os herdeiros, e não a pessoa que faleceu. Mas se existia irregularidade, não prescreveu a irregularidade, os herdeiros entrando na justiça para receber em nome do falecido ou da falecida, não muda nada. Tá? No caso, assim, a grosso modo, no caso eles colocam em dia, né? E aí, no caso, eles têm o direito de entrar com a pensão, no caso, né? Isso, se for INSS, os casos eles coloquem em dia, a pessoa entra na pensão. Mesmo que eles não coloquem, existe uma forma de você entrar com o pedido e pleitear a diferença, né? Porque tem algumas regras específicas lá. Mas se, vamos supor, ele colocou tudo em dia depois, tudo certo, segue a vida, não vai nem para a justiça. Tá? Eu estou me referindo aos casos em que a empresa permanece com a irregularidade e não tem perspectiva dela corrigir essa irregularidade, então é um direito dos herdeiros de pleitear na justiça isso. E do ponto de vista trabalhista não vai mudar nada para a empresa, ela vai ter que pagar. A diferença é que quem recebe serão os herdeiros. Entendi. Bacana. João, eu tenho um questionamento que está relacionado ao seguinte. Considerando toda essa situação de fato da pandemia e considerando que algumas empresas estão efetivamente fechando as portas, e isso já está sendo visível, algumas estão sendo absorvidas por outras, em questão da arbitragem especificamente, né, direcionando isso para a parte da arbitragem, você acha que haverá uma tendência das empresas recorrerem à arbitragem nesse pós-pandemia, ou durante ainda a pandemia? Sendo bem sincero, não. Por quê? Como eu apontei lá nos slides, isso já existe desde 96, né? Isso era uma das grandes apostas do governo Fernando Henrique. Não pegou até agora, né? Não colou muito até agora essa questão da arbitragem, tirando São Paulo. São Paulo tem muita demanda e existem câmaras de arbitragem, mas não são tantas espalhadas assim. Por que eu acho que não? Porque isso já teria que ter sido estabelecido em contrato, de que as demandas futuras seriam discutidas em câmaras arbitrais, né? E se não foi, há a possibilidade também de, depois da demanda ocorrer,
as partes se juntarem e decidirem que vão tratar disso na arbitragem, mas é muito raro, porque, falando do ponto positivo da arbitragem, ela é muito mais célere, muito mais ágil de se resolver do que na justiça, né? Até porque o próprio árbitro ele tem, por lei, um prazo para chegar a uma sentença, a sentenciar alguma coisa. Por outro lado, é muito mais caro, né? Porque quem banca toda a estrutura arbitral são os envolvidos. Então, financeiramente falando, é uma estrutura muito mais cara. E aí você vai ter que pesar na balança o que é que vai pesar mais, né? Se tempo ou se dinheiro. Eu acredito que nesse momento, dado que a gente tem visto, se já não foi pré-acordado isso em contrato, dificilmente irá se recorrer à arbitragem, porque ela é uma estrutura muito mais cara do que a justiça, embora seja muito mais célere, né? Mas eu acho que o lado financeiro pesa bastante para a não escolha de muitas empresas nesse momento da arbitragem. Entendi. Um outro questionamento, né? Em se tratando ainda considerando esse cenário de pandemia, em se tratando da avaliação de empresas, você acha que nesse aspecto, sim, pode ser requerido o papel até mesmo de um perito ou assistente técnico, perito assistente ou assistente técnico? Sim, até porque está tendo caso também de muitas empresas, as que estão bem, estão comprando, né? Estão aproveitando para comprar as que estão mal das pernas. E por lei, no processo de aquisição de empresa, você precisa da avaliação de um perito para chegar no valor dessa empresa, né? Então não tem para onde correr, não é uma opção, é uma exigência legal que você tenha a avaliação patrimonial feita por um perito. O que é que acontece nesse cenário, né? A gente está num cenário de baixa. E aí, se a gente leva em consideração, por exemplo, que vai ser utilizado o fluxo de caixa descontado, por exemplo, né? O fluxo de caixa descontado, ele reflete principalmente entrada de dinheiro da empresa. E num cenário que a gente vive de crise de baixa, o valor da empresa, consequentemente, vai lá para baixo, porque a entrada de caixa dessa empresa não vai estar das melhores, né? Então, mas é uma tendência a avaliação de empresas, principalmente nessa questão de empresas menores que estão com dificuldades, estão sendo absorvidas pelas maiores. Agora, do ponto de vista, tem do ponto de vista também do balanço de determinação, né? Que aí vai muito para expulsão de um sócio, saída de um sócio, falecimento de um sócio, que aí, por lei mesmo, é vedada a questão do fluxo de caixa descontado. Você tem todo um regramento no Código Civil de como fazer essa avaliação, né? Você vai mais para a contabilidade de fato. Mas, assim, estou falando da minha experiência pessoal, particular, não tem aumentado tanto a questão da avaliação de empresas, né? Eu não posso extrapolar essa opinião, porque é algo exclusivo meu, do que eu tenho visto, mas particularmente não tenho visto ainda um movimento para aumentar essa demanda por avaliação de empresas. Entendi. Eu ainda tenho uma pergunta a formular, mas eu queria saber se o pessoal que está participando aqui também tem curiosidade, tem a sua pergunta a fazer, porque nós estamos com o espaço aberto, né? Eu acabei dando o pontapé inicial aqui para estimular vocês. Às vezes o aluno fica tímido, tem vergonha de fazer a pergunta, mas se sintam à vontade, tá? Façam os seus questionamentos e podem colocar aqui no chat, pode abrir o microfone também. Fiquem à vontade. Vocês têm alguma pergunta, têm algum questionamento? Às vezes você fala alguma coisa, vai pensar, não é isso que eu queria falar, mas às vezes a sua dúvida é de outra pessoa. Então, se quiserem compartilhar aqui com a gente, é muito interessante. E muito bem-vindo também, por sinal. Tá?
Alguém com alguma pergunta? Ninguém? O pessoal tá tímido. Ô, João, Oi, pois não? boa noite Boa a noite. todos, né? Vê bem, você falou em relação ao perito atuar num processo de RJ, né, que é a recuperação judicial de uma empresa. Isso. E eu participei de uma empresa que entrou em RJ, né? Na época ela, enfim, funcionava normal, né? Todos os funcionários foram pegos de surpresa, né? Fica aquela apreensão, lógico, né? Porque quando começa, né, as especulações, enfim, todo mundo já pensa no fim da empresa, né? E como é que o perito ele atua nesse sentido? Porque assim, na época foram feitas algumas solicitações pela justiça, mas não de um perito em si, de documentos, né, extratos bancários, questão de fornecedores, pagamento de impostos, enfim, toda essa questão. Mas assim, como é que ele atua assim? Qual é, na realidade, assim, a ideia do perito em relação a uma empresa que entra em RJ? Ok. É até estranho não terem solicitado nesse caso, porque a gente vai ter a ideia do seguinte: a empresa, quando entra em recuperação judicial, se ela for aceita, ela vai ganhar uma série de benefícios, vamos dizer assim, para poder renegociar suas dívidas, né? As dívidas, os prazos vão ser dilatados, enfim, ela ganha uma série de benesses por estar em recuperação judicial, né? Então, o que é que geralmente se pede do magistrado uma perícia contábil? É para analisar justamente com base nesse tipo de documentação que você citou, extratos, contratos com fornecedores, folha de pagamento, etc., etc., tudo isso, para que o perito emita a opinião dele se a situação daquela empresa realmente está tão ruim a ponto de exigir uma recuperação judicial ou não. Porque o que pode acontecer é de ser esperteza dos donos, ou do dono, ou dos donos, dos sócios, de solicitar uma situação que não é bem exatamente a que a empresa está passando, mas solicitar por esperteza, para ganhar tempo, ganhar desconto no que tem que pagar, ganhar prazo, e coisas nesse sentido. Então, é muito comum que se solicite uma perícia contábil para que o perito confirme realmente, através de análise dos documentos principalmente, se aquela empresa está numa situação tão ruim que não pode realmente quitar suas dívidas ou fazer alguma coisa do tipo, sem que entre em uma situação de recuperação judicial. Então, é nesse sentido de dar uma chancela, ou não, né, ou dizer, a empresa não está bem nessa situação aqui, não. Ela consegue renegociar ou pagar ou concluir as dívidas sem fazer uso dessa recuperação judicial, né? Então, é mais nesse sentido, de chancelar ou não a situação que a empresa alega estar passando para solicitar a recuperação judicial. Não sei se ficou claro o suficiente. Não, ficou. Agora, outro ponto também que você falou aí que eu achei interessante, porque assim, por exemplo, no caso da empresa que eu trabalhei, um mês antes dela fazer a solicitação da RJ, ela fez um estoque absurdo, entendeu? E porque a gente já sabia, né, que os fornecedores não dariam prazo, né, após, né, a RJ. Então, ela fez isso. Por exemplo, o sócio majoritário, ele transportou tudo que era dele para, enfim, os outros sócios que saíram dessa sociedade, em termos assim dizendo. Isso, assim, no caso da empresa que eu trabalhei, foi uma coisa muito pensada, né? Foi algo muito articulado, entendeu? Por essa questão, né? Porque eles já estavam em dívidas muito grandes, assim, e foi feito dessa forma. Mas aí o perito, analisando os dados antigos, ele consegue fazer um laudo que comprovar é muito complicado, porque foi antes da solicitação, né?
Aí eu não sei se... Então, geralmente, eu estou falando aqui amplo, né? Não sei o caso específico, mas geralmente quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente olha 5 anos para trás. E dá para enxergar movimentações atípicas, sim, durante esse período. O que cabe ao perito é informar essas movimentações atípicas, sugestionar o que é que pode ser decorrência dessas movimentações atípicas. Agora, a decisão, né, o martelo quem bate é o juiz. Né? Mas o perito é possível assim, identificar coisas atípicas, como, por exemplo, a saída dos restantes dos sócios, uma movimentação atípica de estoque, ou coisa do tipo. Tudo isso é possível de verificar se houver documentação. E aí cabe ao perito informar o juiz, né? Como produtor de prova, ele dá a opinião dele, informa, mas, claro, sempre quem bate o martelo, no final das contas, é o magistrado. No que você desenhou aí da situação, me parece que é muito claro que houveram algumas condutas aí não condizentes com as boas práticas, né? Não sei dizer, não sei se você saberia dizer se a empresa conseguiu a recuperação judicial ou não, porque o que pode ter acontecido é de tão descarado que foi, não precisou nem de uma chancela de perícia, o juiz já percebeu que tinha coisa errada ali e não precisou da perícia para comprovar isso, para constatar isso. Pior que conseguiram. Conseguiram? Bom, Conseguiram. Aí as possibilidades que existem extrapolam o que eu posso dizer por aqui, porque é muito muito estranho mesmo. Uma recuperação judicial ter sido chancelada sem passar por uma perícia. Pois é, foi isso que eu achei mais estranho, né? Porque depois que a gente começou a estudar perícia, eu comecei a me indagar sobre essas questões, né? Porque assim, eu vivenciei, né? Então, por isso que eu estou dizendo com propriedade, né? Porque eu estava lá no período totalmente conturbado, né? Que foi, né? Tem uma situação, né, João? A gente sabe que a recuperação judicial, ela leva, assim, leva em consideração a situação que a empresa está vivendo no momento, e conforme o exemplo que ela falou, Saskia, né? Acho que é Saskia, não sei a pronúncia. É isso mesmo, Maria. Conforme o que ela falou, a situação, de fato, foi uma situação pensada. E nós sabemos também que a recuperação judicial, ela tem a característica de fazer com que a empresa ganhe prazo para honrar com suas obrigações. Então, o primeiro ponto que eu visualizo, essa questão do aumento do estoque de forma absurda, foi para ganhar prazo para pagar esses fornecedores posteriormente, fazer suas movimentações e, como eu costumo dizer, né, nas minhas aulas, vez ou outra brincando, pagar a perder de vista quando Jesus voltar. Basicamente isso, né? E se a gente levar em consideração também outras situações, como os escândalos brasileiros, que diversas empresas estavam envolvidas, muitas estão em recuperação judicial. É porque não tem condições de fazer o pagamento de forma regular? Não necessariamente, é porque é a opção mais viável para a empresa no momento. Né? Também tem essa situação. Então, foi sim de caso pensado, e, na minha opinião, não ter um perito ali para estar registrando toda essa situação, para estar verificando, é estranho. E uma outra situação é que, quando você perguntou sobre o perito pode fazer essas identificações, sim, pode, né? Mas a gente tem uma outra preocupação, que é se ater ao objeto da perícia, ou seja, se foi direcionado para fazer determinada coisa, o perito vai fazer aquela determinada coisa. Tem esse ponto também a ser levado em consideração, né, João? Também, mas claro que você não vai fugir do objeto da perícia, sim, mas é dever, é obrigação do perito informar toda e qualquer informação relevante que ele encontrar. Então, mesmo que isso, vamos supor assim, encontrei um negócio aqui que não é objeto dessa perícia, mas que eu acho bastante estranho, vamos dizer assim, é dever do perito informar ao juízo, no caso, para que, se ele julgar importante, ele abra outra perícia, ele faça outra perícia, não pode, o que a gente não pode é deixar passar simplesmente porque não é objeto dessa perícia.
né? A gente não vai extrapolar a perícia, mas a gente tem o dever de informar. Se vão fazer alguma coisa em cima disso ou não, ultrapassa os nossos limites de perito, mas a gente, enquanto profissional, a gente tem esse dever de informar de que, ó, mexendo aqui eu encontrei mais isso, isso e isso, que é muito estranho, né? E aí cabe ao magistrado tomar a decisão que ele julgar mais importante, mais relevante. Mas esse caso aí que a Saskia citou, no mínimo que dá para dizer é que é bastante estranho, né? Bastante esquisito. A gente sabe, assim, que pode ser algumas coisas que a gente não pode falar, né? Mas é isso mesmo que você está pensando. Pronto, ficamos aqui no campo do pensamento. No campo abstrato. Tá bom, gente. Obrigada, viu? Imagina. Alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Pessoal, fiquem à vontade. Rapaz, pela primeira vez, Maria, é uma coisa que eu já não boto nas minhas palestras de perícia, porque toda vez é a primeira pergunta, eu tô besta, que é a primeira vez que ninguém pergunta se o perito é rico, se o perito é o tio Patinhas, quanto é que ganha o perito. Estou surpreso nesse sentido, porque o pessoal sempre fica interessado de saber quanto é que o perito ganha. Mas já que ninguém está, né? Fala aí, Gabriel, quanto é que o perito ganha? Eu ia perguntar isso. Quanto o perito ganha? Tinha esquecido. Tá vendo? Sempre tem alguém curioso com isso. Geralmente eu já venho esperando ser a primeira pergunta. Vamos lá. Resposta preferida de contador, né? Depende. Tá? Vamos primeiro para a justiça trabalhista. A justiça trabalhista é onde você pode mais ganhar por volume, mas é que pior te paga, isso se ela te pagar. Tá? Ela não paga tão bem, mas a demanda é absurdamente alta, né? Então, uma perícia mesmo, perito nomeado, em média, estou falando aqui da realidade de Pernambuco, tá? Em outros estados pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas em média, em Pernambuco, você fazer uma perícia judicial, na parte trabalhista, você ganha em média R$800 a R$1.000, R$1.200. Se o juiz for muito legal, ele defere R$1.500. Não passa disso. Mas existem algumas complicações. Primeiro, quando você vai receber isso? Porque é o seguinte, geralmente, primeiro você só vai receber quando transitar em julgado. E quem paga as custas judiciais, incluindo a do perito, é quem perde. Então, você tem que torcer para a empresa perder. Porque se a empresa perder, ela te paga. Se for o funcionário que perder, ele vai dizer que não tem dinheiro e você não é pago. Ponto final, você trabalhou de graça. Existe uma cotazinha anual da justiça que ela remunera muito pouco, mas remunera, sei lá, uns R$200, alguma coisa assim, pelo seu serviço. Mas é uma cota anual. Então, se ela estourar lá para o 9º, 10º mês, aí nem dessa cota você recebe, tá? Então, demora bastante, porque vai ter que decidir quem é o perdedor de fato da causa. A gente torce para que seja a empresa. Não, veja bem, isso não deve afetar a sua imparcialidade na hora de fazer o trabalho. Mas, do ponto de vista de para receber, você só vai receber se a empresa for a perdedora. Né? Se não for, vai ficar lá uma dívida que a pessoa vai dizer que não pode pagar, e se ela não pode pagar, você não recebe, tá? Então, demora muito, estou falando aí de coisa de 6 meses a 2, 3 anos para receber, isso perito do juízo. Mas, se você tem um bom contato em alguma vara de justiça do trabalho, você consegue pegar 5, 6, 7 perícias por mês, ou mais, né? Então, quando a roda começa a girar, que as primeiras começam a cair, no volume você ganha uma grana legal. Assistente técnico na Justiça do Trabalho tira bem menos mesmo, né? Algo em torno de 300, 400, R$500 no máximo. Mas tem um lado bom. A demanda é muito maior do que na Justiça,
né? Porque geralmente você passa a ter contato com escritórios de advocacia, né? Especializados nesse ponto. Então, você vai pegar muito cálculo por mês, muito. E, geralmente, você recebe, na hora, feito caldo de cana, né? Então, fazendo, recebendo, e aí pode dar um volume também, uma coisa muito legal. Indo para a parte federal e civil, aí remunera bem, relativamente bem, e não demora tanto. Mas, por outro lado, a demanda é bem menor, tá? Então, vai de 4, 5 mil até, eu já vi, infelizmente não fui eu, infelizmente mesmo, mas eu já vi perito receber 150, 200 mil de honorários, né, 300 mil. Queria muito que fosse eu, só quero acertar uma vez na vida numa dessa, né, que aí eu tiro uma coisa muito chique, né, que se fala de ano sabático. Aí eu queria tirar meu ano sabático com isso. Mas, assim, na Justiça Federal e Civil, o valor é pago antes de você iniciar o serviço. Fica numa continha judicial e assim que você terminar, você solicita a liberação e vem para o seu bolso o dinheiro. Então, não demora tanto. Como geralmente na Justiça Civil Federal é briga de gente grande, eles pagam, não tem tanto problema, você recebe. Agora, não tem tanto volume de trabalho, né? Os trabalhos são mais esporádicos. Mas é disso, é de 3, 4, 5 mil reais ao infinito, o céu é o limite. E não demora tanto a receber. Para assistente técnico na Justiça Civil Federal, os valores também são maiores, geralmente acompanham o valor do perito, né? Então, se o perito, o juiz, arbitrou em 10 mil, o assistente geralmente vai cobrar 10 mil também. E aí a negociação é entre ele e a parte, né? Mas tem isso, a trabalhista é a que menos paga, demora muito a pagar, mas o volume é absurdamente alto. Na Justiça Civil Federal, paga relativamente rápido, os valores são bons, mas não tem tanta demanda assim. Eu estou falando, lógico, da realidade de Pernambuco, né? Até porque a grande concentração de grandes empresas é em São Paulo ainda, não tem para onde correr, né? É no sudeste do país. Então, você não vai pegar tanta briga de grandes empresas ocorrendo aqui na Justiça de Pernambuco para você ganhar honorários tão bons assim. E aí é essa incerteza, né? Vai ter mês que você não vai tirar nada, vai ter mês que você vai encher o bolso de grana. É a incerteza de qualquer profissional liberal, né? Mas em termos de valores é esse. Para quem segue a tabela de honorários de perito, eu sigo, embora não seja associado, a gente tem a APGEP aqui em Pernambuco, salvo engano, está em 200, foi para R$270 a hora de trabalho. Então, você pode meio que se guiar por aí, né? Porque era 240 há muito tempo e aumentou recentemente, eu estou em dúvida para quanto foi, mas eu acho que foi para 270. Então, você pode mais ou menos tirar uma média por aí, né? Uma hora de trabalho de 270, você estima mais ou menos quantas horas de trabalho leva com o seu trabalho e calcula o valor em cima daí. E aí o cliente vai chorar, se for o juiz, dependendo do juiz, ele vai chorar também, e aí é do seu poder de negociação e dos seus interesses também, né? Eu já cheguei a fazer alguns pouquíssimos trabalhos de graça, mas, de graça não, pro bono, que é mais chique, né? Mas porque eu tinha interesse em garantir aquela fonte, né? Enfim, vai muito do seu ponto de vista aí, de como é que você quer no médio prazo, no longo prazo, o que é que vale a pena, o que é que não vale. Mas gira em torno disso, a questão da remuneração. Professor, Pois não, Jovenil? Você pega mais ou menos simultaneamente quantas perícias por mês, para ter uma base, quanto é que o professor ganha? Olha aí a pergunta capciosa, né? Tem mês que não aparece nenhum. Tem mês que aparecem 8, 9, 10. Acho que o meu melhor mês eu cheguei a pegar 10 a 12 trabalhos. Mas tem mês, por exemplo, aqui nessa pandemia, né, quando a justiça passou um tempo parada de vez, mesmo assim, travou, não pega nada.
Passei acho que um mês e meio a 2 meses sem pegar nada também. É aquele negócio, não sair torrando tudo quando você pega um mês bom, né? Porque vai aparecer um mês ruim também por aí na frente. Mas acho que no melhor mês assim eu cheguei a pegar de 10 a 12 trabalhos. Aí, para a gente saber ainda mais, aí quem ganhou? A empresa ou o funcionário? Trabalhista, 99,9% dos casos, quem vai ganhar é o funcionário. Mas, assim, eu, particularmente, eu tenho trabalhos nomeado como perito da justiça, mas eu me especializei mais, sou mais focado como assistente técnico, é uma preferência minha, tá? Então, pouco importa no meu caso quem vai ganhar ou não. Eu recebo assim que eu entrego. Eu prefiro receber um pouco menos e ter uma garantia de que vou receber, do que ter um foco maior como perito do juízo. Meu direcionamento, meus esforços são bem mais como assistente técnico. Certo, professor, obrigado. Tá? Mas, assim, é histórico, né? 99% dos casos a empresa vai perder na justiça trabalhista. É verdade. Eu já imaginava isso mesmo. Alguém mais tem algum questionamento a fazer? Todos calados, em silêncio. Bom, eu acho que os meus questionamentos já foram sanados, né? As minhas dúvidas, as minhas inquietações, né, em relação a esse nosso período de pandemia, que é sempre bom a gente ouvir outros profissionais, claro, né, para ter para fortalecer seus argumentos, seus pensamentos, enfim. E eu quero te agradecer, João Gabriel, mais uma vez, só passando